Você é mãe ou pai ou familiar de uma criança neurodivergente, certo? Então você precisa assistir esse vídeo até o final. Se o seu filho já usou suplementos com ferro e não teve melhora, e você já se perguntou por que isso aconteceu e o que você deve fazer, então espera que eu vou te responder detalhadamente essa pergunta aqui. E quando você entender todo esse processo, você vai entender o motivo e o que você deve fazer para reverter tudo isso até agora e melhorar e contribuir para o desenvolvimento do seu filho hoje. Se você está aqui, é porque você provavelmente já tentou muitas coisas, você já pesquisou no Google às 2 da manhã, você já levou para aquele pediatra que indicaram, para aquele neurologista particular, para o nutricionista, para o terapeuta. Você já comprou suplementos caros na farmácia e mesmo assim o seu filho ainda parece que não teve a melhora esperada. Parece cansado, parece desatento, ainda tem dificuldade de foco que só a terapia não consegue resolver. Ele ainda tem aquela irritabilidade, aquelas explosões que aparecem do nada. Então fique comigo aqui nos próximos minutos que eu vou te revelar coisas simples e poderosas. O que eu vou te mostrar aqui vai te explicar vários porquês e não é o que geralmente os profissionais te contam. Bom, eu sei quem você é aquela pessoa que não aceita que é assim mesmo, que vai melhorar com o tempo. Você é aquela que estuda, que pesquisa, que questiona, que faz qualquer coisa pela melhora do seu filho. E eu sei que você sente que lá no fundo ainda falta alguma coisa, mas deixa eu te falar, o seu instinto ele não está errado. Tem realmente algumas coisas que estão bloqueando o neurodesenvolvimento do seu filho agora e que está por trás de boa parte do comportamento que você vê todos os dias. E o mais frustrante é algo que um exame simples revela, mas que quase nenhum protocolo de rotina consegue tratar adequadamente. Veja bem, em março de 2026, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela divulgou as suas diretrizes mais recentes sobre ferro em crianças. E um dado, ele me chamou a atenção completamente. Entre 19% e 35% das crianças brasileiras têm anemia ferropriva. Isso mesmo, 1/3 das crianças do Brasil estão anêmicas. Mas esse número, ele não conta toda a história. Porque a anemia, ela é o estágio final da carência de ferro. Antes de chegar na anemia, a criança já passou semana, meses e às vezes anos com o ferro baixo no sangue, com a ferritina lá no chão, sem que nenhum exame de rotina acusasse. E durante esse tempo, o cérebro estava trabalhando sem o combustível que ele precisa para se desenvolver adequadamente, porque o ferro ele não é só para o sangue. O ferro ele participa de várias reações como formação de mielina, que é o revestimento protetor dos neurônios, da síntese de dopamina, o neurotransmissor do foco, da motivação e do controle emocional, da serotonina e da produção de energia das mitocôndrias. Sem ferro, o cérebro não consegue executar aquilo que a terapia ensina e não é falta de esforço, não é falta de dedicação sua, é falta de substrato no cérebro do seu filho. E agora eu preciso te fazer uma pergunta. Se o seu filho ele já tomou suplementos com ferro, por que ainda não funcionou? Mas a resposta está em algo que quase ninguém te explica. A maioria dos suplementos de ferro ele vai usar sulfato ferroso, porque é mais barato, é mais vendido e é o que geralmente o pediatra se acostumou a prescrever. Mas o sulfato ferroso ele tem um problema enorme. Ele é bloqueado mesmo antes de chegar ao intestino. Ele é bloqueado pelos fitatos dos cereais que seu filho consome no café da manhã, pelo cálcio do leite que ele consome, pelos taninos que estão nas ervas e nos chás e pela inflamação intestinal que é extremamente comum em crianças neurodivergentes. A própria diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria confirma isso textualmente. Fitatos, polifenóis e cálcio reduz a absorção de ferro medicamentoso. Então você compra o ferro, você dá o ferro para a criança toma o suplemento, mas ele não chega no cérebro. Mas existe uma forma de ferro que resolve exatamente esse problema. Chama-se Ferrochel. É um bisglicinato ferroso quelado.
o que significa que duas moléculas de glicina envolvem o ferro, criando uma estrutura que o intestino reconhece como aminoácido. E aminoácido o intestino absorve muito bem, sem bloqueio de fitato, sem bloqueio de cálcio, sem irritação gástrica. O Ferrochel, ele é patenteado pela Albion Balken, uma das maiores corporações de nutrição do mundo. É o ativo que eu uso aqui nos Estados Unidos para as maiores empresas, é o padrão mundial de ferro quelado. E agora ele está disponível no Brasil pela primeira vez em um suplemento formulado especificamente para crianças neurodivergentes. Mas o Ferrochel ainda sozinho ele não é suficiente. O ferro ele precisa estar na forma ferrosa Fe2+, para que o transportador intestinal consiga captá-lo. E a vitamina C, ela faz exatamente essa conversão. Ela vai transformar o ferro 3+ em ferro 2+ na hora certa. E ela ainda vai proteger a mucosa gastrointestinal desse estresse oxidativo que ocorre durante a absorção. E tem um terceiro ingrediente muito especial que a maioria das empresas nunca associa ao ferro: o picolinato de cromo. O cromo ele regula a captação de glicose pelas células, inclusive pelas células cerebrais. E um cérebro com glicose instável, ele não aproveita nenhum nutriente direito. Ele não aproveita o ferro, ele não produz neurotransmissores da forma eficiente. E o cromo estabiliza essa base energética e ele cria sinergia com o ferro na produção de ATP mitocondrial. Então são 3 ingredientes e uma sinergia que não existe em nenhum outro produto do mercado brasileiro. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou cirurgia dentista há mais de 20 anos. Eu trabalhei com casos complexos da face ao longo da minha carreira. Paralisias, questões neurológicas, lábio leporino, fenda palatina e síndromes do sistema nervoso. Pacientes que exigiam um olhar muito além do diagnóstico. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu comecei a lidar com carências nutricionais em gestantes. E eu caí no mundo da neurodivergência. Eu passei anos desenvolvendo suplementos com insumos patenteados das maiores corporações de nutrição do mundo. E um dia eu pensei, por que tudo isso não chega ao Brasil? Mas não foi fácil, foram lotes testados, 5 fábricas contratadas, um esforço financeiro muito grande por parte da Spectrum Vita para não entregar nada menos do que eu uso aqui nos Estados Unidos para as maiores corporações de nutrição do mundo. E o resultado é o Iron Brain. Iron Brain é o suplemento de ferro da linha Spectrum Vita, desenvolvido especificamente para crianças a partir de 4 anos com autismo e TDAH. Cada dose contém 34 mg de Ferrochel da Albion Balken, 120 mg de vitamina C, ácido ascórbico USP e 13,5 microgramas de cromo, picolinato de cromo USP. Ele é em gotas porque crianças neurodivergentes muitas vezes têm dificuldade com comprimidos. Ele é uma dose flexível, fácil de administrar, fácil de ajustar, em frasco de vidro âmbar, porque ferro em contato com plástico oxida. E produto premium de qualidade, ele precisa de uma embalagem que protege aquele valioso conteúdo que está dentro. Não tem açúcar, sem corantes artificiais, sem conservantes desnecessários. Só o que importa está ali dentro daquele frasco, para o cérebro do seu filho se desenvolver da melhor forma possível. A ciência por trás do Iron Brain, ela não é teoria. Pineda, em suas pesquisas, demonstrou absorção superior ao bisglicinato ferroso em comparação ao sulfato ferroso em crianças. Já Tolkien, através de meta-análise, confirmou mais de 60% menos efeitos gastrointestinais com ferro quelado de qualidade. E Lozoff fez associação comprovada entre deficiência de ferro na infância e problemas neurológicos de longa duração. E as próprias diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicada em março de 2026, reconhece a deficiência de ferro como um problema de saúde pública e seus impactos diretos no neurodesenvolvimento das crianças. Mas além da ciência, há histórias reais. Uma criança de 6 anos com crises convulsivas recorrentes usando 2 medicações controladas e com a ferritina lá embaixo, após a suplementação com ferro biodisponível,
apresentou redução significativa das crises, mais energia, melhora no humor, avanço na comunicação. Outra criança autista grau 2 com desbiose intestinal, sono não reparador, regressão no comportamento, ela tinha parado de evoluir e a abordagem integrada com ferro na forma certa de qualidade trouxe melhora no sono, melhora na atenção e na interação com as outras crianças. Isso mostra que ferro bem absorvido pode ser o combustível que desperta um cérebro adormecido. Bom, agora deixa eu te colocar uma coisa em perspectiva. Uma sessão de terapia ocupacional, ela custa caro. Uma consulta com neuropediatra particular também. Mais fono, mais psicólogo, cada um na sua faixa de valores. Ou seja, você já investiu muito no desenvolvimento do seu filho. E eu aposto que você nunca pensou duas vezes antes de fazer isso. Porque você quer dar o melhor para o desenvolvimento da criança. Mas e se tudo isso estiver rendendo menos do que deveria porque falta um substrato básico no cérebro dele? E se cada sessão de terapia que o seu filho faz com ferro baixo é uma sessão que rende metade do que deveria? Você paga inteiro, ele se esforça inteiro, mas o cérebro dele não consegue aproveitar tudo que é ensinado. E ninguém te avisa sobre isso. Bom, veja aqui o que tem dentro de cada frasco Iron Brain. Ferroshell patenteado pela Albion Balken, o mesmo que eu uso aqui nos Estados Unidos para as maiores corporações de nutrição do mundo, o ativo importado. Bom, se você fosse comprar ele isoladamente em farmácia de manipulação especializada, ele já sai bem mais do que R$100 no frasco. Vitamina C em dose clínica não é aquela vitamina C genérica de farmácia, é a dose certa, na forma certa, para converter o ferro no intestino e o intestino conseguir absorver. E picolinato de cromo USP é o estabilizador da glicose cerebral que vai criar uma sinergia com ferro na produção de energia mitocondrial. Tudo isso dentro de um frasco de vidro âmbar, porque ferro em contato com plástico oxida e perde a potência. Em gotas, porque crianças neurodivergentes muitas vezes não engolem comprimido, sem açúcar, sem corante artificial, sem nada que não deveria estar ali para o desenvolvimento do seu filho. E sem sabor. Se você fosse montar essa fórmula por conta própria numa farmácia de manipulação que garantisse esses ativos de qualidade patenteados, você gastaria facilmente R$300 ou mais por mês. Mas o Iron Brain ele não custa tudo isso. Custa menos do que uma sessão de terapia, para dar condição do cérebro do seu filho aproveitar tudo que é ensinado. E mais, frete grátis para todo o Brasil, pagamento em até 12 vezes. Bom, eu sei o que você pode estar pensando. E se não funcionar para o meu filho? Justo, você já tentou várias coisas sem resultado esperado e eu entendo e respeito essa desconfiança. Por isso o Iron Brain ele vem com uma garantia incondicional de 30 dias. Você pede, recebe, dá para o seu filho e se em 30 dias os exames dele não mostraram uma melhora sérica no ferro, você manda uma mensagem para a empresa e a Spectrum Vita devolve o seu dinheiro sem burocracia e sem constrangimento. O risco é zero para você. O único risco real é você não fazer nada e daqui a 6 meses se perguntar por que ele não evoluiu mais depressa. Mas eu preciso ser transparente com você sobre uma coisa. Esse é o preço do lote atual, porque o Ferroshell ele é importado e você sabe que a cotação do dólar ela muda. O custo de produção também. Então a empresa ela não consegue garantir que o próximo lote vai manter esses valores ainda. E cada lote ele tem uma quantidade limitada. Quando acabar, demora até fabricar mais. E isso pode até demorar semanas. Olha, você chegou aqui por um motivo justo. Não foi por acaso, não foi por curiosidade. Foi porque uma parte sua, aquela parte que nunca para de procurar além, reconheceu um importante nutriente que está faltando. E cada dia que o cérebro do seu filho trabalha sem ferro suficiente, é um dia que a terapia rende menos, o aprendizado evolui mais devagar e o neurodesenvolvimento fica mais lento.
Você não controla o diagnóstico do seu filho, mas você controla a nutrição inteligente que o corpo dele vai receber a partir de agora. Então clica no botão abaixo, escolhe o melhor tratamento de 3 ou 5 meses, porque ferro não se corrige em uma semana, não se corrige em um mês, ele é combustível diário. Dê para o seu filho o substrato que ele está pedindo. Iron Brain, o ferro que finalmente chega.